Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nosso novo trimestre, nosso primeiro trimestre do ano de 2018. E o nosso tema, meus irmãos, da lição 1 é o Evangelho de Mateus. A nossa lição desse trimestre vai falar acerca do Evangelho de Mateus. E o nosso texto do dia, que está em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós vamos ver que essas são as genealogias que falam, a genealogia que fala acerca de Jesus. E a nossa síntese. O objetivo principal do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Então, nós vemos, meus irmãos, que Jesus é o prometido desde o Antigo Testamento. Jesus é prometido para nós, para as nações, para o mundo. E nós vemos que ele já era prometido como Salvador, que iria tirar o homem do pecado e da iniquidade. E a nossa leitura bíblica em classe, nosso texto bíblico, que está em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, vai dizer acerca das gerações de Jesus, né? Vai falar das gerações de Jesus. Nós vamos ver que vai falar desde Abraão até Jesus, até Maria. Nós vemos que vai falar desde Abraão até Maria. Vai retratar toda a genealogia de Jesus, da tribo de Judá, mas nós vemos que vai puxar desde Abraão até Maria, no caso, que gerou a Jesus. Então, meus irmãos, vai falar de José também, alguns vão dizer de José, porque, na verdade, quem é da tribo de Davi é José. Então, vai falar de José. Então, nós vamos ver que nessa leitura do nosso texto bíblico vai falar sobre Jesus, sobre a genealogia de Jesus. E a nossa introdução, nesse trimestre, estudaremos o Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos sinóticos, e o mais lido e estudado desde os primórdios do cristianismo. Ele representa uma estrutura marcante, marcadamente didática, distribuída por 5 grandes discursos que são intercalados por narrativas. Em seu conteúdo se destacam o Sermão do Monte, as parábolas a respeito do reino dos céus, as orientações de Jesus para a igreja e o discurso escatológico. Quando lemos o Evangelho de Mateus, podemos perceber suas características judaicas que estimularam grupos judeu-cristão a usá-lo. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que a questão do Evangelho de Mateus é um evangelho que é muito lido. Ele foi escrito para o judeu, já que Marcos para os gentios, mas nós vemos que os gentios, no caso nós, normalmente lemos mais o Evangelho de Mateus do que propriamente o Evangelho de Marcos. É natural nós lermos este Evangelho, já que retrata, como nós falamos aqui, das parábolas, os discursos, são evangelhos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas vão retratar praticamente a mesma história. Só o Evangelho de João, que segundo escreveu São João, que vai relatar, vamos dizer assim, outras coisas além daquilo que Mateus, Marcos e Lucas retrataram. Mas nós vemos que todos eles se completam, se intercalam, se completam, e nós vemos que não fica fora. Mas um está dizendo que foi uma testemunha, outro dizendo que foi 2 testemunhas que viram, mas, irmãos, nós temos que ver que algum escritor, que o escritor, de repente, ele contou, porque naqueles dias não se contavam mulheres. E às vezes o autor, conta mulheres, outro não conta mulheres, às vezes fala de alguns milagres que Jesus fez. Mas nós vamos ver que nessa primeira lição abordaremos as questões introdutórias, como, por exemplo, a data e o ano em que foi escrito, bem como a genealogia de Jesus. Então, nós já falamos acerca da genealogia de Jesus. Então, meus irmãos, a autoria e a data deste evangelho. A autoria do primeiro evangelho, como apresentado na ordem canônica, é atribuída a Mateus, o publicano, que se tornou discípulo de Jesus. A igreja primitiva considerava o autor do evangelho assim como os pais da igreja. Origenes, Tertuliano, Eusébio, quanto à data, situa-se entre os anos de 60 depois de Cristo e 85 depois de Cristo. Não tem uma data específica, alguma coisa que pode dizer, não é essa data. Eles divergem aí, às vezes, aqui está 25 anos, mas normalmente as datas se divergem de 10 a 15 anos acerca da inscrição, no caso quando foi redigido, quando foi inscrito ou alguma parte, um evangelho, alguma carta na Bíblia Sagrada. Não no Novo Testamento, porque no Antigo
os anos dão uma diferença muito grande. Mas é interessante aqui, porque Mateus ele foi chamado por Jesus, ele era um publicano, os publicanos eram odiados pelos judeus, né? Porque eles faziam parte daqueles homens que cobravam os impostos, então Mateus ele era mal visto pela sociedade judaica. Mas nós vemos que Jesus chama ele, Jesus trata com ele, faz uma obra na vida dele, não se fala muito de Mateus. Fala de Mateus, nós conhecemos mais o apóstolo, o discípulo Mateus mais pelo seu evangelho, porque o seu personagem, vamos dizer assim, nos milagres, na pregação do evangelho, não tem tanta evidência, porém nós sabemos dele através do evangelho. E também o 2 aqui, a relação sinótica dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A partir do século XVIII, os 3 primeiros evangelhos passaram a ser conhecidos como sinóticos. Visão de conjunto, ou seja, a mesma visão. Retratam os milagres, retratam algumas coisas, como Jesus morreu, como Jesus nasceu. Tem um que fala como Jesus nasceu. O evangelho de Lucas já é o evangelho que já dá detalhes. Marcos é o evangelho mais resumido. Mateus, ele é o evangelho, vamos dizer assim, vou dizer mais completo, porém é um que retrata tanto o que Marcos e o que Lucas escreveram. Em uma análise de organização narrativa da vida e obra de Jesus no Evangelho de João, comparada com a dos livros sinóticos, fica evidente a diferença entre eles e, consequentemente, o motivo dele não pertencer ao grupo. Porque o Evangelho de João, meus irmãos, vai falar muito pouco acerca dos milagres de Jesus, vai falar mais acerca das pregações, das coisas que Jesus falou, acerca de algumas revelações que o próprio João tinha, já que ele era o discípulo amado. E aqui o 3, a organização em blocos narrativos e discursivos. Mateus está organizado em blocos narrativos e discursivos. Nos blocos narrativos são apresentados relatos de uma série de eventos que cobrem certo período de variedade de locais. A apresentação da região, a cidade de Cafarnaum, onde Jesus reside e convoca seus primeiros discípulos. O padrão de sua atuação na região é a popularidade conquistada, é um exemplo de bloco narrativo. Então nós vamos ver que o bloco narrativo, Jesus começou o seu ministério, ele começou a chamar os seus discípulos. Nós vemos que da infância de Jesus, todos eles falam muito pouco. Porém, o que retrata um pouquinho mais ainda é o de Lucas. Mas nós vemos aqui que Mateus aqui, ele vai falar, ele vai dando uma certa cronologia acerca do que aconteceu com Jesus. Então ele vai narrar com um certo detalhe, já que nós vemos que outros evangelhos também são detalhados. Mas ele vai detalhar, colocando as parábolas, como que foi o ministério de Jesus. Ele é o evangelho que foi escrito para os judeus. Então nós vemos que muitas coisas que foram para que o judeu pudesse entender acerca do evangelho, ou seja, acerca da mensagem de Jesus. E o nosso tópico 2, a genealogia de Jesus em Mateus. A genealogia de Jesus no Messias, a relação do evangelista com a tradição e modo de pensar dos rabinos influencia a organização das gerações de Abraão até Jesus. Ele divide em 3 grupos de gerações, de Abraão ao estabelecimento do reino sob Davi, de Davi ao fim da monarquia e do período do exílio babilônico ao nascimento de Jesus. Então, em 3 blocos, Mateus vai dividindo. Vai dividir entre Abraão até Davi, quando começou, não começou a monarquia, porque a monarquia começou com Saul. Mas e depois de Davi até o exílio babilônico, quando, vamos dizer assim, os judeus quase perdeu a sua identidade. Mas pela misericórdia de Deus eles voltaram, não foram o reino do sul, no caso, o reino de Judá voltou. Já o reino do norte acabou não voltando, então eles se perderam. Aqui nós vemos que este povo, eles voltaram. E aí nós vemos do exílio babilônico até o nascimento de Jesus. Então vai falar de vários personagens ao qual nós não estamos acostumados a ver na Bíblia, porque são personagens que não vou dizer que não tenha relevância, porém alguns escritos não vai retratar, nós não vemos riqueza de detalhes na questão do exílio babilônico. Só fala que eles foram levados cativos. O livro de Daniel vai falar muito bem disso, foram levados cativos, e nós vemos Daniel já depois de 30 e alguns defendem que Daniel era jovem, depois nós vemos que já pula já Daniel velho. Então nós vemos que já tem uma certa distância, e às vezes ainda falta alguns nomes, porém nós vemos nesses nomes nas genealogias. E também
O evangelista tinha um objetivo específico ao descrever a genealogia de Jesus, demonstrar que ele era o Messias prometido. Então, tudo isso que Mateus ele traz para nós, ele traz como falando para nós acerca da genealogia de Jesus, retratando as coisas que Jesus fez, mas aqui no caso a genealogia é para nós sabermos que realmente as profecias que os profetas profetizavam estava correta. Jesus veio da tribo de Davi, da tribo de Judá. Jesus é descendência de Davi, da tribo de Judá. Por quê? Porque, meus irmãos, nós vemos que quem coloca, ele leva esse título, vamos dizer assim, por José, o seu pai. Então nós vemos que da tribo de Judá veio Jesus, Davi, o seu descendente, que é o descendente de Jesus, mas nós vemos, irmãos, que quem acaba colocando o seu nome, registrando Jesus, é José. Então Jesus tinha a parte legal nos bens de José, e José era o pai de Jesus, né? E aqui as mulheres na genealogia de Jesus. Na leitura da genealogia de Jesus, salta aos olhos a menção de 3 mulheres, Ruth, Raabe e Tamar. Irmãos, naquela época não se falava sobre mulheres, não se retratava as mulheres nas genealogias, não se retratava, não somente nas genealogias, a mulher não era uma figura evidente como nós temos a mulher hoje. Então fica claro que quando nós falamos no começo acerca de alguns milagres que Jesus fez, que às vezes poderia ter mulheres e crianças, mas não eram contadas, eram só contados homens e adultos, homens sendo homens já adultos, mas nós vemos, irmãos, ou até mesmo jovens. Porém aqui nós vamos ver que algumas coisas interessantes, porque mulheres não eram contadas. E aqui nós vemos que na genealogia de Jesus a mulher foi contada. Raabe, aquela prostituta, nós vemos que salvou ali naquele momento o povo ali, os espias de Israel, foi contada. Mas uma coisa interessante também é que guarde bem isso. Por quê? Porque é uma coisa extra, assim, mas eu vou comentar com os irmãos. Por quê? Porque quando Jesus ele está no sepulcro, nós vemos que o depoimento de mulheres não eram aceito. Então nós vemos que a milagre de Deus foi tão grande que o depoimento das mulheres acerca da ressurreição de Jesus foi aceito, né? E até hoje é vivo em nossa mente. Por quê? Porque poderia ser charlatão, Jesus não ressuscitou, como é que pode? Vamos aceitar testemunho de mulheres. Foi através do testemunho das mulheres que nós vemos as evidências que nós temos até hoje, que foi aceito por todos os séculos de 2000 anos atrás para cá, que Jesus ele vive e reina para sempre. Então nós vemos que o milagre foi muito grande, né? Porque, como diz naquele momento Gamaliel para os homens ali que queriam prejudicar João e Pedro, falaram assim, olha, se for de Deus, isso aí não tem como você parar, mas se não for, logo logo vai se acabar. Mas é de Deus, e nós vemos que até hoje nós temos evidência e entendimento que este evangelho, ele retrata Jesus e Jesus é vivo. O 3. Uma genealogia onde os excluídos são incluídos. As mulheres não eram as únicas excluídas a serem incluídas na genealogia de Jesus. Mateus coloca vários personagens excluídos da sociedade judaica em papéis principais dos discursos de Jesus. Essa inclusão parece ser proposital, principalmente pelo ambiente judaico desde o evangelho. O evangelista destaca que o Messias viria para salvar o seu povo de seus pecados. Então, várias pessoas, meus irmãos, que não eram contadas, que não tinha relevância, eram pobres, dificuldades, foram incluídas na genealogia de Jesus. Mas você vai perguntar, mas irmão, mas como Mateus sabia acerca de quem era da genealogia de Jesus? Irmãos, é que a nossa tradição, não, vamos dizer assim, não tem esse costume de saber da genealogia da sua família. Você talvez não sabe nem o nome do seu bisavô. Você não sabe eu particularmente não sei o nome do meu bisavô. Eu sei o nome dos meus avós e de um que eu lembro, porque os meus 2 avós são mortos. Eu particularmente, a minha avó que eu tinha, a única que eu tinha, acabou morrendo. Foi a única que eu conheci. Minha avó por parte de mãe, por parte de pai eu não conheci. Meus 2 avós também eu não conheci. Mas nós vemos, irmãos, que aqui, na questão da genealogia, eles conhecem a sua genealogia, a sua descendência. O brasileiro não tem esse costume, não tem essa cultura. Porém, o judeu, eles têm essa cultura de conhecer toda a sua árvore genealógica. Então, não foi difícil para Mateus retratar
acerca da árvore genealógica de Jesus. O 3 agora, o tópico 3, a teologia de Mateus. O Messias e a proclamação da chegada do reino dos céus. A figura do Messias está estritamente relacionada com a proclamação do reino dos céus. Esses temas ficam evidentes no início e no fim do Evangelho. O título Filho de Deus é citado sempre em momentos cruciais do Evangelho, no batismo de Jesus, na confissão de Pedro, na transfiguração, no julgamento na cruz. Outra expressão importante relacionada à messianidade de Jesus é Filho de Davi, que ocorre 10 vezes em Mateus. Então nós vemos que vai falar acerca, Filho de Davi, ou seja, chamando essa genealogia de Jesus, ou seja, Filho de Davi. Nós vemos que o cego Bartimeu que disse, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém vai dizer, mas quem disse isso para o cego Bartimeu, que Jesus era filho de Davi? Então nós vemos que Jesus, ele messiânico, nós sabemos, Jesus, o Messias que veio para salvar o mundo. E Mateus, ele retrata muito bem isso, para que o judeu pudesse entender acerca da missão do Messias. Claro, eles não aceitaram, como não aceitam até hoje. Mas nós sabemos que essa confirmação, nós temos essa confirmação através da convicção de crermos e sabemos que Jesus Cristo, ele é real, através do Espírito Santo de Deus. O 2 agora, o Evangelho de Mateus e a igreja. Mateus menciona a igreja por 2 vezes. Irmãos, a igreja ainda não existia, mas Mateus 16, 18, 18, vai mencionar a igreja. Enquanto o termo não é mencionado nos demais evangelhos, em seus escritos a comunidade cristã é incentivada a manter a fé em Cristo e a seguir suas diretrizes fundamentais e aos seus líderes. Grandes discursos do evangelho contêm as principais diretrizes da igreja. Então, muito se baseia, meus irmãos, nos dias de hoje, no evangelho de Mateus. Mateus, ele retrata a igreja não existia ainda, o que existia eram sinagogas. A igreja começa em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, eles começam a fundar alguns lugares, pontos de pregação, vamos chamar assim, para que pudesse pregar o evangelho. Quem começa mesmo realmente a expandir é o apóstolo Paulo. O 3. O uso do Antigo Testamento em Mateus, o evangelista utiliza pelo menos uma série de 10 citações do Antigo Testamento para demonstrar que tudo o que aconteceu na vida e ministério de Jesus está previsto, principalmente nos profetas. Então, vai relatar uma série de evidências que realmente Jesus é o prometido das nações. Ele é aquele que veio para tirar o homem do pecado. Então, Jesus verdadeiramente é o Messias, aquele que veio para salvar a nossa vida, para salvar a nossa alma e nos levar para o reino de glória. O judeu ainda hoje não aceita isso, porém nós, os gentios, sabemos que Jesus, ele é vivo e que o Evangelho de Mateus relata a verdade. Mesmo que alguns querem divergir algumas coisas, mas todos têm o seu propósito. Como nós dissemos, alguns contam uma coisa, outros contam outra, mas no final, meus irmãos, todos os relatos se encaixam entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E a nossa conclusão. Na lição de hoje, uma introdução ao evangelho de Mateus. Aprendemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evidenciam detalhes diferentes da vida de obra de Jesus, mas são coerentes no conteúdo. Que genealogia manteana de Jesus tem o objetivo de apresentá-lo como Messias, cujo reino é universal, incluindo judeus e gentios, e que a teologia principal de Mateus é apresentar o reino dos céus por meio da igreja e a concordância com o Antigo Testamento. Então ele faz isso, ele relata acerca de Jesus e traz essa questão no Antigo Testamento para que pudesse se evidenciar ainda mais que Jesus é o Messias prometido. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que passagem de ano venha ter a bênção do Senhor na vida dos irmãos e que Deus possa continuar estando conosco e nos ajudando. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.